Diretor de quadras da Fundação de Esportes, Marcelo Valentim, é o entrevistado desta semana do programa A Polêmica. Para os telespectadores de Cláudio Andrade, o professor de Educação Física ressalta a importância do esporte na formação do cidadão. Apesar de ocupar um cargo de confiança da Prefeitura, o entrevistado não se intimida a criticar o que há de errado na Fundação Municipal de Esportes e explica o motivo de tantas quadras estarem inacabadas ou em péssimo estado de conservação. Em esportes, a Prefeitura dá mais uma bola fora e vai para o chuveiro mais cedo em A Polêmica. Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a presença de Marcelo Valentim, diretor de esportes de quadra da Prefeitura de Campos dos Goytacazes. Antes, vamos ao nosso Fala Povo e a pergunta é: qual a importância do esporte na sua vida? Eu hoje não sei viver sem o esporte, tanto a bike quanto fazer academia. A finalidade dela hoje para mim é a saúde. Eu sou diabética, hipertensa. Tamanho ela tem feito na minha vida. Acabei até de fazer um exame da qualificação também, como anda a corrente sanguínea. Então, para mim, eu não tenho explicação. Só quem faz é que sente a sensação de poder ter carregar bolsas assim, sem depender de carro. Pela qualidade de vida, né? Porque hoje em dia, a atividade física, vários estudos comprovam que traz benefícios em todos os sentidos para a nossa vida. Então, libera hormônios, você se sente bem, se sente melhor, então é importante. Bem útil, né, para todo mundo, não só para mim, mas independente de idade, de qualidade de vida, é uma qualidade de vida com certeza, para qualquer um. Marcelo, é um grande prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que o telespectador ficará muito interessado nas abordagens que iremos colocar, não só da questão do esporte no âmbito nacional, da necessidade da inserção do jovem na prática esportiva, mas também questões referentes à Prefeitura Municipal de Campos, da área de esporte. Muito obrigado pela sua presença. Queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui no programa, né? Que muitos falam de A Polêmica, né? Mas eu acho que, acima de tudo, a gente vai falar sobre o esporte. O que o esporte necessita crescer aqui na cidade e simplesmente falar do que acontece, do que precisa acontecer aqui na cidade de Campos. Marcelo, primeiro, achei muito interessante o convite, você ter aceito, principalmente sendo membro integrante da administração pública de Campos, porque cria-se sempre uma impressão de que o programa Polêmica é feito com oposição com A maiúsculo. É um programa que visa dar à sociedade os dois lados da moeda. E se às vezes os agentes da Prefeitura de Campos entendem por não comparecer, é um livre-arbítrio de cada um. E às vezes a gente fica com uma versão só. E isso aí realmente que não é interessante para a construção da formação de opinião, da construção da necessidade que temos de dar sempre uma resposta ao contribuinte. Marcelo, vamos falar um pouco da questão do esporte num cenário nacional. Nós estamos saímos de uma Copa do Mundo, em 2016 estaremos aí o Rio de Janeiro, com as Olimpíadas do Rio de Janeiro, são dois mega eventos de importância mundial. Você acha que o Rio de Janeiro, que é uma Olimpíada do Rio de Janeiro, a cidade está preparada para receber um esporte, um evento do porte de uma Olimpíada? Olha, o Rio de Janeiro ele tem a capacidade, né, de trazer o mundo inteiro, com certeza, olhado todinho para dentro da sua cidade. Mas eu acho que preparado, colocar essa logística que a Europa coloca, ou que às vezes fazem outras Olimpíadas em outros âmbitos, eu acho que o Rio de Janeiro ainda não está preparado para colocar essa logística para esses atletas virem aqui, como aconteceu em Londres, na China, em outros países. Eu acho que ainda o Rio ainda está um pouco aquém, mas eu acho que, como aconteceu na Copa do Mundo, com N problemas, eu acho que todo mundo que vem aqui ao Rio se encanta muito mais pela cidade, né? Não se encanta muito pelo que a estrutura que o Rio de Janeiro vai dar. Porque o povo brasileiro ele é muito acolhedor, né? Então, esse acolhimento que o povo brasileiro dá, ele fica muito acima dos problemas que são colocados, que a imprensa coloca para querer fazer um sensacionalismo sobre os problemas que acontecem no Rio de Janeiro ou em outras coisas que acontecem aqui no Brasil. Nós sabemos que o Rio de Janeiro é uma caixa de ressonância, né? Muitos brincam que quando o Rio de Janeiro pega uma gripe, o país pega uma pneumonia, porque é um centro turístico, um centro de atração para muitos eventos.
Se você, Marcelo, já foi jogador de futebol, no terceiro bloco a gente vai falar até um pouquinho das suas experiências também particulares no âmbito profissional, mas se você fosse hoje um turista para ir ao Rio de Janeiro para as Olimpíadas, você estaria mais preocupado com o quê? Com segurança, com transporte? Qual seria a maior preocupação sua chegando ao Rio de Janeiro? O transporte em si. Eu sempre estou viajando ao Rio, né? Trabalho no comércio, então sempre estou viajando no Rio. Acho que o transporte em si é um Rio hoje que acontece, acho que é o maior problema. A mobilidade. A mobilidade, até mesmo pessoas que vão ao Maracanã, pessoas que, como o Engenhão está fechado, mas quando o Engenhão estava aberto, iam até o Engenhão, como é longe também. Isso, sair do Engenhão. Trânsito, quando chega mais ou menos na faixa de 6 horas, 5h30, 6 horas. Então, assim, é muito difícil você se locomover no Rio de Janeiro. Você tem que ter a paciência, né? E são essas críticas que são feitas em cima do Rio de Janeiro que até hoje não são resolvidas. Marcelo, eu tenho observado, e você me corrige se eu estiver errado, a parte de direito, a parte do meio ambiente e também do esporte, por muitos anos, isso não é uma coisa só de uma prefeitura, de duas, é um problema nacional, é sempre levado mais para o descaso. Tipo assim, as secretarias têm menos verbas, aí os investimentos são em outras áreas, não há uma prioridade muito grande. Hoje a gente acompanha aí falta d'água, matas todas sendo devastadas, climas instáveis e também a falta de prática esportiva em muitas localidades. O que falta em termos de consciência para o governante emplacar de vez a necessidade de se investir no meio ambiente, se investir no esporte de uma forma maciça como alguns países de primeiro mundo fazem? Olha, eu falo até como esportista, né? Porque assim, você vê alguns atletas que não têm nenhum nível de segundo grau, mas você vê o que esporte trouxe para esses atletas, né? Hoje tem alguns atletas, a maioria dos atletas que vão para a Europa falam inglês fluentemente, conhecem outras culturas, falam outras línguas, então quando vem para cá já vem como chamada faculdade da vida, né? Vem formado pela faculdade da vida. Então isso é o que o esporte dá, que algumas pessoas não conseguem enxergar. Não que todos os órgãos públicos não conseguem enxergar, mas são poucos, são a minoria que conseguem enxergar o que o esporte pode trazer, porque a educação ela consegue trazer, consegue tirar a criança do meio que ela está passando para a situação ruim, né? Como as drogas, como outras coisas que não agradam ao ser humano, mas o esporte ele consegue o quê? Consegue trazer para o meio o que a educação não dá. Tem gente que não gosta de estudar, mas gosta de uma prática esportiva. Então, como que vai fazer a pessoa, um ser humano que gosta da prática esportiva, como que vai trazê-lo para um dia ser um profissional? É isso que o órgão público tem que fazer. Tem que fazer os projetos, fazer todo o projeto para que essa pessoa, para que esse atleta, ou para esse aluno, ou para que essa criança possa trabalhar e um dia pensar ser um profissional e trabalhar como esportista e ter o ganha-pão como a área do esporte. Marcelo, uma das preocupações, e com o tempo tive a oportunidade de presenciar, eu só não, né? Quem assiste televisão presencia, por exemplo, jogadores de futebol, estou dando exemplo do futebol, mas de outras áreas também, um crescente econômico, mas uma carreira muito curta, e depois, por não ter uma profissão, né, acabam na sarjeta, acabam passando necessidade, acabam entrando no alcoolismo, nas drogas. Como conseguir preparar, além de dar essa força que a gente está colocando aqui, você colocou muito bem, do esporte, mas conseguir orientar também para que se tenha uma profissão quando a carreira esportiva terminar, porque ela cada dia é mais cruel com a idade, né? É verdade. Como é que essa pessoa faz para entrar na faixa de 35, 40, viver até 80 anos com estabilidade? Como é que orientar para casar o estudo com o esporte? Porque assim, vou falar aí na parte do futebol, Sim. Né? É uma faca de dois gumes. Porque você consegue ser profissional aqui no Brasil, se você for para um clube grande, você começa a ganhar milhões de dinheiro, né? Se você faz um contrato que normalmente é feito de 4 a 5 anos, você já sabendo que você tem 4, 5 anos de contrato para receber 10 milhões, 20 milhões, 5 milhões. Então a pessoa já tem o quê? Na mente que ele já é um milionário, né? E o Brasil oferece muita coisa em relação da parte de quê? Do que os jogadores passam em relação à noitada, em relação ao glamour, às mulheres,
Então, assim... Os homens também, né? Também, né? Alguns preferem, né? Esse lado, respeito, nada contra. Mas eu acho que o esportista aqui no Brasil, ele ainda precisa ter essa parte toda psicológica, que os clubes, são poucos clubes que dão essa parte psicológica, parte de educação para esses atletas profissionais. Já na Europa é um pouco diferente. Você pode reparar que quando o atleta ele vai para a Europa, ele vem para cá com outro tipo de cultura. Uma cultura mais focada em relação a ser atleta profissional. A gente tem um exemplo hoje que trabalha na Rede Globo, que é o Juninho Pernambucano, né? Sim. Que ele saiu daqui do Vasco da Gama, jogou no Lyon, né? Jogou 6 ou 7 anos no Lyon da França. E quando ele veio para cá, logicamente passou na Ásia, veio para cá, ele veio com um outro tipo de cultura, né? Você vê que hoje ele é um cara respeitado, é um cara que tem uma educação, não é formado no terceiro grau, mas você vê que é um cara inteligente, um cara que sabe falar. Também, né, Leonardo, que hoje trabalha não está trabalhando mais no Paris Saint-Germain, mas faz um trabalho em relação a jogadores para colocar dentro do Paris Saint-Germain. O próprio Zico, né, fez um trabalho em inserção esportiva no Zico Japão, hoje ele tem um know-how muito grande. Hoje ele está lá desenvolvendo o futebol na Índia, né? Levando jogadores brasileiros para o crescimento do futebol na Índia, como ele fez no Japão. Então, esses tipos de jogadores, eles conseguem pegar essa cultura chamada educacional, que o futebol pode trazer, né? E não essa cultura como... Não é a cultura do diploma, é a cultura da vida. Lógico, né? Você vê que tem alguns assim, exemplos de jogadores magníficos, mas não dão exemplo fora de campo, como o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, ele consegue fazer dentro de campo coisas que nenhum jogador faz, mas fora de campo, como que um menino olha um Ronaldinho Gaúcho, né? Fora de campo. Foco, né? Então, assim, são coisas que são faca de dois gumes, né? Então, a pessoa tem que ter muito cuidado. Mas se você fosse hoje orientar um jovem, você orientava para ele estudar e praticar o esporte ou fazer uma coisa ou outra? Eu, por exemplo, eu fiz a faculdade... De quê? De Educação Física e jogava ao mesmo tempo na época aqui do americano, né? Eu conseguia conciliar as duas coisas, que eu sabia que uma hora eu teria que escolher. Logicamente que eu escolhi o futebol e depois, quando chegou, acho que meu tempo, né? Não fui um belo jogador, não tive essa fama toda, até porque cada um segue o que quer. Eu preferi continuar os meus estudos e seguir a minha carreira profissionalmente na educação física, entendeu? Então, a orientação que eu daria a um jovem hoje é primeiramente estudar, buscar primeiro os seus princípios de educacionais, logicamente colocando paralelamente o esporte. Por que às vezes um menino ele não consegue estudar, mas só consegue jogar? Porque às vezes a própria escola ela não consegue repassar essa parte da pedagogia para dentro da criança. Ele acaba querendo o quê? Ir para o âmbito esportivo para querer se tornar um profissional, querer se tornar um jogador. Marcelo, e a questão do empresário? Muitos criticam o empresário, é uma figura que não é tão antiga, acredito que você possa me corrigir, da década de 80 para cá, mais ou menos. Tinha aquele ex-jogador do Palmeiras, o Pedrinho Vicençotti, que acho que ele e o Gilmar, ex-goleiro do Flamengo, acho que foram os primeiros que abriram essa questão. E muitos dizem que isso é benéfico, outros dizem que é maléfico, que tiram a criança às vezes com 13, 14, 15 anos do Brasil, como tirou aqueles gêmeos que eram do Fluminense, e às vezes essas crianças vão para lá e não dão certo, e na volta, enfim. A função do empresário aí tem que ser também didática ou é realmente focado só na parte econômica? Olha, a parte econômica está no primeiro escalão, isso é sem dúvida, porque o empresário ele olha o jogador como objeto. Ele não vai olhar o jogador para querer pegar um menino e falar assim, não, eu vou criar um menino, eu vou dar a situação toda, estrutura toda financeira para ele e vou querer o meu dinheiro. Não. Primeira coisa que o empresário olha é quanto que ele vale, né? Se ele é bom jogador e, logicamente, o empresário tendo know-how, ele consegue transferir esse jogador para outros clubes, né? É como se fosse um objeto, como eu te falei aqui, ele oferece o jogador a outros clubes. Uma mercadoria, essa é a melhor palavra colocando aqui. Então, essa mercadoria que ele consegue passar para outros clubes, vai passando, vai vendendo e vai ganhando dinheiro em cima, porque normalmente o empresário,
ele tira em torno de 10% a 15% nas transferências, a não ser um empresário que tem uma empresa, né, que a empresa compra o passe do jogador, que aí são fatiados de 10, 20, 30, 50, 70 até 100% do passe do jogador. Pois é. Outra questão importante, Marcelo, é a dissociação que a gente precisa fazer das drogas com o esporte. E eu acho que depois da redução da tirada, principalmente dos comerciais, pelo menos a maioria também dos filmes, do cigarro, dessa vinculação do lazer, eu lembro de um quadro que falava, que era do Hollywood, que falava assim: repare que em todas as atividades físicas o cigarro não está presente, por mais que o manequim, que o ator, antes estivesse fumando, mas na hora do jet ski está sem o cigarro, na hora do esqui está sem o cigarro, na hora do futebol está sem o cigarro. O Brasil, a Fórmula 1 a mesma coisa, nós estamos conseguindo dissociar, colocar a importância do esporte para o afastamento dos jovens do mundo das drogas? Estamos conseguindo? Estamos efetivamente conseguindo isso? Estamos um pouco aquém ainda, entendeu? Você pode reparar, como você citou a Fórmula 1, a Fórmula 1 foi um dos primeiros esportes assim, de alto nível, né? Tirar o cigarro da mídia, né? Então, assim, eu creio que eu acho que precisa ainda colocar ainda projetos ainda para essas crianças não terem ainda acesso às drogas, porque não adianta você reformar uma comunidade toda, né, se você não inserir um projeto de esporte dentro, porque a educação ela ajuda, mas eu creio que o esporte ele consegue ainda ocupar aquele vácuo, né? Com certeza, consegue ocupar até a mente da criança, se ela não for um profissional ou alguma coisa ainda que pense alguma coisa em relação ao esporte, mas o esporte ocupando a mente, porque a criança ela pratica atividade física, claro, ela vai para casa. Fora os benefícios internos da saúde, ela vai para casa já com uma outra mentalidade, entendeu? Porque o que a droga faz é a pessoa prender o jovem na droga. E o que aconteceu até, foi bom você colocar isso daí, você viu o que aconteceu agora aí semana passada, o menino que matou a jovem lá em frente ao Boulevard, sim. Foi aluno da Fundação Municipal de Esporte, né? Esse menino sempre trouxe problemas, um menino ótimo, mas a gente sempre tentava ajudá-lo, sempre tentava falar, mas chegou um ponto que não dava mais, porque ele não queria. Por quê? Ele queria fazer a parte dele, que era se ajudar, né? Não queria, por questão de quê? De companhias, do meio da onde que ele queria viver, e o pai sempre aconselhando, não conheço o pai, mas eu sei que o pai sempre aconselhava, a mãe aconselhava, então ele escolheu esse caminho. A gente tentou ajudá-lo, mas se ele quisesse alguma coisa, ele sairia. Como outros jovens, isso, com certeza, né? Como outros jovens também conseguiram sair por conta do projeto que a Fundação tem. Então, o esporte, eu acho que para mim até está acima um pouco da educação em relação às drogas, né? Porque você vê dentro das escolas hoje existe tráfico de droga dentro das escolas, faculdades, então dificilmente você vai ver um tráfico dentro do âmbito esportivo. É difícil você vender uma droga dentro de um complexo esportivo. Com certeza. Pois bem, estamos aqui com o Marcelo Valentim, nós vamos ao intervalo e já voltamos.